Seja bem-vindo a mais um episódio do Pauta da Coop, o podcast da Sicredi Valor Sustentável, e hoje a gente fala do Plano Safra 2025-2026. E para isso, a gente trouxe o gerente da cooperativa, gerente de crédito da cooperativa, o André Diniz, e também o gerente de investimentos, Rodrigo Caos, e também o analista de negócio, Carlos Ocani. Gente, o que vocês acharam da virada do Plano Safra? Esse momento é um momento que gera bastante expectativas, né? Tanto para nós, né, instituições financeiras, quanto para os produtores rurais. Esse ano, o Plano Safra ele trouxe algumas novidades, sim. Não tivemos grandes mudanças nas taxas, pelo menos não as esperadas pelos produtores, né? Nós tivemos alguns aumentos, mas tivemos também um aumento considerável no volume de recursos. E Carlos, entender esse movimento de um plano para o outro, como foi para você em questão dos negócios? Clis, a gente que trabalha o ano todo com essas condições, quando tem essa virada do Plano Safra, acaba tendo um pouco de desconforto até, né, para a gente se assimilar com as novas mudanças, novas taxas, novos limites, novos programas para se trabalhar. Mas a gente faz um estudo, a gente tem um time bem capacitado, o CAS auxilia a gente bastante, né, que é a nossa central lá em Porto Alegre. Então, essa transição para a gente acaba sendo mais fácil devido a todo esse apoio. E André, a gente já começou falando como que foi o movimento de um plano para o outro, mas o que seria o Plano Safra? O Plano Safra nada mais é do que a virada de um ano safra para o outro, né? Então é uma nova safra, é o momento que a gente começa de novo ali. E o ano safra, diferente do ano civil, ele começa sempre 1º de julho e vai até 30 de junho do ano posterior. Por isso o nome ali é ano safra 25-26, o antigo 24-25 e assim por diante. Então, é um suporte que as instituições financeiras, todas as cooperativas fazem para dar para esse produtor rural na próxima safra, na próxima colheita dele. O Plano Safra traz para a gente as condições, né, que as instituições financeiras vão trabalhar. Este Plano Safra traz de forma igualitária para todos, né? Claro que o número de recursos, limites é diferente, mas as condições, taxa, programas é igual para todos, que garante uma competitividade justa, né, entre todas as instituições financeiras. E ele não é também apenas para cooperativas, toda instituição financeira ela vai participar ali das condições do Plano Safra. São os repasses das linhas subsidiadas via BNDES, né? Sim, também. A minha pergunta era essa mesmo, como que funciona os investimentos no meio desse Plano Safra? Na verdade, Clísio, a gente encara como Plano Safra, né? O nome agora é Plano Safra, né? Mas é um momento muito importante que vai além de só ir até a instituição financeira e tomar o crédito e para poder fazer o plantio ali e fomentar, né? A gente vem vivendo aí, né? O mundo vem passando por vários momentos delicados aí, né? Várias insegurança jurídica, insegurança política, conflito geopolítico aqui, guerra ali, né? E tudo isso começou lá em 2001, né? Antes de 2001, os períodos assim entre essas crises, né, eram menores, né? E em 2001 que foi o atentado ali contra as Torres Gêmeas, né? Lá nos Estados Unidos. E de lá para cá, o período entre as crises ele veio diminuindo, né? A próxima já foi em 2008, né? 7 anos depois ali. Depois já veio pandemia, né? 2020 e da pandemia para cá virou uma loucura, né? A cada pouco a gente tem alguma coisa para atrapalhar o produtor rural, né? Da própria pandemia mesmo, estourou a guerra ali da Ucrânia, né? E aí o preço do fertilizante foi lá em cima, puxou o preço dos alimentos lá para cima também. Soja foi cotada aí a R$200, né? E para o produtor estava maravilhoso aquele preço, né? Na hora de vender, mas na hora de plantar que foi o problema, né? Porque ele acabou plantando uma soja com um insumo mais caro, né? Então, esse aumento do custo dos insumos, né? Ele vem atrapalhando demais o produtor rural, porque ele é sempre cotado em dólar, né? E na hora de vender a soja, o produtor tem que vender essa soja em reais. Então, por isso que é importante cada vez mais, né, nesse cenário de margens apertadas, aí, o produtor está atento ali ao momento certo de fazer a comercialização e cada vez mais se profissionalizar,
né? O que a gente fala cada vez mais se profissionalizar? É tratar a propriedade rural dele ali mesmo como uma empresa mesmo, né? Então E Rodrigo, por isso que é a importância de fazer a gestão de todo esse negócio, né? Entender como o fornecimento de crédito vai ajudar na safra e depois o pós também, né? O que ele vai fazer com esse produto vendido, onde ele vai aplicar esse dinheiro, como ele vai funcionar, né? Isso, exatamente, Clésio. O produtor brasileiro, ele sempre teve a cultura, né, de trabalhar com a soja ali estocada. Só que isso está cada vez mais perigoso, né? O pessoal que tem soja estocada lá esperando voltar nos R$200, já está há quanto tempo aí esperando isso, né? E dificilmente volta, né, Rodrigo? Dificilmente volta no curto prazo, né? Pode ser que volte um dia? Pode. Qual que é a chance disso, né? Tem que ter uma crise, tem que ter uma quebra de safra muito grande no Brasil, tem que ter uma quebra de safra muito grande nos Estados Unidos no mesmo período ali, para que isso talvez aconteça, né? E o produtor ele fica cada vez mais à mercê do dólar, né? No ano passado aí o que salvou o produtor rural, né, na hora da comercialização ali, foi exatamente o dólar, né, que saiu ali de 5,50, 5,40, 5,50, foi bater quase 6,50 no ano passado, né? Isso aí acabou ajudando o produtor rural, porque no mesmo período ali Chicago derreteu, os prêmios derreteram, né? Então, e o produtor ele sempre foi muito avesso a vender a soja e aplicar o recurso numa instituição financeira, né? E esse cenário ele vem mudando, né? Vem mudando, felizmente. O produtor rural hoje ele está mais acompanhando mais como que funciona ali o cenário econômico, ele está acompanhando mais a credibilidade das instituições financeiras que estão do lado dele ali, ele está perdendo o medo de fazer essas aplicações financeiras, né? E então o que acontece? Tem muito produtor que, ao invés de deixar a soja armazenada, né, que é o que ele faz naturalmente, ele vende a soja, aplica o recurso e está ganhando lá 1%, às vezes até mais de 1% ao mês, já líquido de impostos, né? Então, é uma rentabilidade bastante atrativa hoje, né? O produtor rural consegue isso aí. Isso deixa de ser uma despesa para o produtor, né? Manter o grão armazenado e passa a ter um rendimento. E para vocês, o movimento de assessoria que o Sicredi faz é muito importante também, né? Porque ele só vai conhecer onde investir esse dinheiro ou o que está disponível para ele no Plano Safra através dessa assessoria, através dos gerentes agro que estão ali junto, né? Que tem que estar junto, né? Com certeza. E as nossas equipes, a gente está capacitando cada vez mais para que isso aconteça, né? Para além de ser só um gerente de negócio, um gerente na agência, que entenda mesmo o negócio do associado ali, a atividade, né, rural, agricultura, pecuária em si, e ajude, dê dicas para ele se profissionalizar cada vez mais e ter maiores rendimentos, né? Maiores lucros, maiores rendimentos. E como que vocês veem a importância de ser uma cooperativa no meio desse novo ciclo de plano? Nosso grande diferencial como cooperativa, Clésio, é ter o nosso associado no centro. Então, é pensar mesmo no associado. Por quê? Porque tudo que o que o associado tem ali, ele vai estar conosco, né? E a gente vai estar no modelo de parceria mesmo com ele, né? Porque o modelo cooperativo mesmo, ele busca juntar ali todo mundo, né? Para que todo mundo se desenvolva, para que aquela comunidade se desenvolva, para que aquela região se desenvolva. E no âmbito da atividade rural, isso já era muito utilizado através das cooperativas de produção, né? Então, a cooperativa de crédito vem para dar cada vez um maior apoio ao produtor. E, Carlos, como que fica o pequeno e o médio produtor nesse novo Plano Safra? Então, a gente teve algumas mudanças para cima, né, nas taxas. O Pronaf é a nossa agricultura familiar, né? Passa de taxas de 0,5% até 8% ao ano, a depender do enquadramento, do item financiado, entre outros. E a agricultura empresarial, como denominada, né, o Pronamp e o demais, passa de taxas de 10% até 13,5%, também a depender da finalidade, cada linha com o seu limite e itens financiáveis. Então teve esse aumento da taxa, mas mesmo assim o produtor tem um pouco mais de vantagem para conseguir esses produtos dentro Com certeza. Se a gente comparar o Plano Safra com recursos livres ou outras modalidades de crédito, além do prazo
longo, né? As taxas são bem atrativas, sim, e essas taxas que eu disse são pré-fixadas, né? Ou seja, elas não se alteram durante toda a vigência da operação. E o produtor maior também consegue ter alguns benefícios? Sim, o produtor demais consegue se enquadrar assim também. E como que vai funcionar essas taxas? Ele está junto com o Pronamp e com o demais, né? Vai dando tanto de 10,5 até 13,5, depende do programa que ele vai se enquadrar e o que ele vai financiar. E um dos movimentos muito importantes que eu já vi você comentando é o movimento feminino dentro do agro agora e as taxas e o suporte que elas têm agora, né? Já é o segundo ano consecutivo que o Sicredi, em relação à safra 23-24 para 24-25, o Sicredi cresceu 54% nas operações de Pronaf Mulher, né? O que destaca a relevância do público feminino no agro e como elas vêm ganhando espaço. E sim, o Plano Safra traz linhas para o Pronaf, especificamente um programa que chama Pronaf Mulher, para incentivar essas produtoras. Tivemos uma nova linha nesse Plano Safra para atender também, né, o Pronaf Quintais Produtivos para mulheres, né, para que quem tem um quintal ali, quiser fazer uma horta, quiser fazer um pomar, né, tem essa condição especificamente para mulheres. Então o público feminino vem crescendo bastante e o Sicredi se coloca no mercado como um grande apoiador. E André, como que você vê o movimento de sustentabilidade nesse processo? O governo ele também apoia, né, linhas ali com práticas sustentáveis, né, dando melhores condições, menores condições para esse tipo de prática. Então ele vem de cima, ele vem lá da regra do governo mesmo, beneficiando a pessoa que o produtor, a pessoa que vai ter a prática sustentável. Porque é um assunto cada vez mais importante, né? Porque além da produção, a sustentabilidade ela engloba muito mais coisa, né? Ela tem todo um cunho ali ambiental e que é muito importante para o futuro, para o desenvolvimento aí do mundo aí futuramente. E, Rodrigo, esse movimento de trazer o associado para o centro, fazer com que ele participe, ainda mais o produtor rural, que sempre foi a base do Sicredi, ainda mais na nossa região, que realmente ele está sempre em contato com nós, em contato com a nossa agência, o suporte financeiro e aonde ele vai colocar o dinheiro dele tem que ser muito bem direcionado, né? Porque se ele se perder nesse direcionamento, o outro Plano Safra já vira e daí ele não consegue mais dar continuidade no campo ali mesmo, né? No dia a dia dele. Sem dúvida, Clésio. A credibilidade, hoje em dia a gente passa muitas situações assim onde a gente é abordado diariamente, tá, Clésio? Nós somos abordados diariamente assim por pessoas que estão na iminência de cair em um golpe financeiro, ou numa pirâmide financeira, ou em algum consultor de crédito, suposto consultor de crédito ali que tem um contato milagroso, que vai fazer uma taxa de crédito milagrosa e por isso cobra uma taxa, mas ele quer cobrar essa taxa antecipada do produtor rural. Isso é comum, né, André? Sim. É cada vez mais comum, né? Infelizmente é cada vez mais comum. Então essa credibilidade na instituição financeira ela é muito importante, né? A credibilidade da instituição financeira, né? E o Sicredi hoje o Sicredi é a única cooperativa de crédito do Brasil que ela é AAA nas 3 principais casas de análise mundiais, né? Que é a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, né? É a única cooperativa de crédito que tem essa linha ali do AAA, né? Isso, para explicar mais fácil para o produtor rural, é como se fosse o nosso Serasa, né? Quando você vai emprestar o dinheiro para alguém, a primeira coisa que você dá uma olhada na situação do cara é lá no Serasa, né? Para ver se o cara é um bom pagador ou um mau pagador, né? Então, essa classificação de risco que o Sicredi tem, ela é a melhor que tem no mercado, né? E ela é comparada até às grandes instituições americanas, né? Se a gente pega o JP Morgan, o Morgan Stanley, na mesma linha ali de... É o que dá suporte pro associado no dia a dia e para ele ter a segurança em buscar com a gente, né? Buscar com o gerente agro, principalmente, todo esse movimento, né? Sim, com certeza. E a segurança é um ponto muito importante, como disse o Rodrigo, né? E esse AAA, ele nada mais é do que uma grande segurança para os investidores. E a segurança, ela é meio que no geral, né? Então a gente precisa mostrar para esse associado também que do mesmo jeito que ele está confiando a safra dele a nós, a gente também tem uma confiança muito grande no que ele pode oferecer, né? Com certeza.
E um grande diferencial do Sicredi também é o que o André comentou agora há pouco, é o atendimento consultivo. Né? Geralmente nós atuamos ali em cidades menores, né? Em cidades ali do interior, e pode reparar, geralmente é gente da cidade mesmo que trabalha no Sicredi, a gente conhecida ali da comunidade, né? Então ninguém está ali para passar a perna em ninguém está ali para lesar ninguém, né? Então Vocês conseguem ver uma diferença de como o produtor busca os produtos em cidades maiores e cidades menores, já que a gente, né, tem as agências em cidades maiores que tem uma estrutura maior, em cidades bem pequenas. Tem como vocês analisarem isso de alguma forma? No âmbito do Plano Safra, nas condições de crédito, Aclísio, não vejo muita diferença dos grandes centros para os menores centros, tá? Ele vai ser basicamente a mesma coisa. O que muda bastante é a concorrência, tá? Então, quando eu tenho um município um pouco maior, eu vou ter muito mais concorrente, muito mais tentando atacar os nossos associados, tá? Então, cada vez mais, né, já talvez sendo até repetitivo, é o fato do relacionamento. Isso é muito importante e não são todas as instituições financeiras que oferecem esse tipo de trabalho que nós oferecemos, que é o relacionamento ali para o associado. A parte consultiva, a parte de assessoria. Isso é muito importante, é o nosso grande diferencial. E entrando mais ou menos em como funciona esse atendimento consultivo ali, e o André foi muito assertivo na frase que ele falou ali, que a gente tem um associado no centro, né? E a gente vai fazer de tudo para ajudar esse associado. Então, como funciona um atendimento consultivo? Nós vamos chegar para esse associado, entender a necessidade dele, entender quais os objetivos, aonde ele quer chegar e dar o nosso melhor ali junto com ele, caminhar do lado dele para que ele chegue naquele objetivo. E com isso a gente oferece ali diversas soluções, né? Não fica só no crédito, só no investimento. Nós temos também opções de seguro para proteção da safra, do associado. Nós temos ali a parte de assessoria que a gente faz com o associado. A gente costuma hoje demonstrar ali a importância dele analisar ali os projetos, dele travar o custo, ou seja, ele já comercializa uma parte do produto dele antes de plantar, né? Já deixa o contrato de venda futura feito com a cooperativa de produção para garantir que ele tenha uma sobra maior, ou seja, tenha mais lucro na sua produção. Você falou de seguro, eu acho que é um ponto muito importante, principalmente nesses tempos e climas muito estáveis mesmo. Agora na região veio um frio muito grande e uma geada, e é necessário que o associado entenda a importância desse produto, né? Sim, o seguro é muito importante, ele vai proteger o patrimônio, né? É igual ter o seguro do carro, o meu patrimônio é o meu carro, a minha casa, eu tendo o seguro da minha lavoura, eu também estou protegendo o meu patrimônio. E garantindo ali que caso aconteça alguma intempérie, eu vou ter aquela segurança que eu vou ter o meu custo ali protegido. É o que a gente sempre fala, né? Quando a gente vai comunicar seguro mesmo, a gente contrata não querendo usar, mas se for necessário o uso, a gente está ali para dar suporte para esse agricultor. Pensando um pouquinho mais no produtor mesmo ali no campo e como ele vai funcionar com a nova safra dele, como o Sicredi se estrutura em agência para fazer esse atendimento ao associado? Hoje todas as nossas agências contam com o gerente agro, tá? Então tem agências que tem mais de um, dependendo da quantidade de associados. Todos os gerentes agro possuem um assistente que dá o suporte operacional para ele, né? E aí os demais componentes da agência, né? Que são tão importantes quanto o gerente da agência, o gerente administrativo, mas a equipe ali que vai estar focada no agro mesmo é o gerente de negócios e o assistente, dando todo o apoio e suporte para o produtor. E agora também está tendo um movimento de levar as taxas, falar sobre investimento, falar sobre o seguro para o produtor rural em eventos, né? Sim. E ter um pouco mais de contato com esse associado dentro da realidade deles, né, Carlos? Sim, com certeza. Tanto o pessoal na agência leva essas condições para eles, mas sempre no início da safra a gente gosta de fazer esse movimento. Muito pelo que o André passou, né? O associado no centro, então a gente quer levar esse conhecimento para ele estar antenado. Muitas vezes um produtor rural não tem conhecimento do que é o Plano Safra, às vezes ele tem a vontade de fazer um investimento, vem se planejando há muito tempo e não sabe que o governo tem essas linhas para apoiar ele, né? Então a gente faz esse trabalho bem bacana
de levar a informação para o produtor. Às vezes ali no evento ele se sente um pouco acanhado, né, de tirar suas dúvidas, mas a gente também agenda visitas com ele, vai até a propriedade dele, conhece a realidade para conseguir enquadrar a melhor condição com o melhor prazo, para ele estar às vezes realizando um sonho dele que para ele parecia tão distante, com esses programas que o Sicredi oferece, o Plano Safra oferece, se tornam possíveis. Em relação aos eventos, nós começamos, né, no comecinho de julho, acredito que o primeiro foi dia 7, e esses eventos estão sendo feitos por município, e eles vão por todo o mês de julho, a gente finaliza ali no começo de agosto. Então a gente passa por todos os municípios, a gente convida os produtores rurais ali, convida os técnicos, o que dá o suporte, ali, os técnicos agrícolas, os engenheiros agrônomos, veterinários, que são parceiros já nossos, né, que fazem o projeto. Então todos participam desse evento, juntamente com o pessoal da agência. Nós estamos conduzindo esse ano e levando informação mesmo para o pessoal, né, para que isso ajude no desenvolvimento da atividade. Vocês levam essas informações e também o diferencial do Sicredi. E qual que seriam os maiores diferenciais do Sicredi em relação a esse produtor? É o produtor no centro, né? O associado como produtor no centro e o relacionamento, né? Voltando a falar que o relacionamento hoje é o nosso principal diferencial. E também entregando ali com agilidade, né? Com qualidade os nossos produtos. E tem um outro detalhe que é importante também, que o produtor, né? O associado, ele é sócio da cooperativa, ele é dono da cooperativa, né? Coisa que ele não é numa outra instituição, por exemplo. Ele vai pegar um crédito numa outra instituição, ele não é dono lá da instituição. Então aquilo não vai gerar nenhum benefício, nenhum resultado para ele lá na frente. Quando ele utiliza os mais de 300 produtos e serviços que nós temos dentro do Sicredi, né? Isso lá na frente vai se reverter em resultado para ele, né? E nós temos no fechamento do ano, né? O fechamento do balanço ali, e o que a cooperativa apura de sobras é dividido com o associado, né? Isso ele não tem numa outra instituição fora. Muitas vezes ele não entende isso, né? Sim. E por isso que é necessário os eventos, né? Que é quando vocês, que não estão tão à frente das agências, eles têm mais acesso a vocês, e também aonde vocês levam essa informação e esse suporte para ele, mostrando para ele que realmente ele faz parte do negócio e ele é importante para nós, e a gente vai fazer a importância dele fluir ali com a gente, mas também ver caras diferentes e entender que tem muita gente por trás e que tem muita gente para dar suporte, né? Com certeza. É a proximidade, né? Nos fazermos próximos, igual você disse. Hoje temos 22 agências, né? Estamos inaugurando a 23ª aí nos próximos meses. E é difícil estar na ponta ali o tempo todo, né? Estar junto com eles. É claro que a gente faz esse trabalho, mas nesses momentos a gente busca estar próximo, né? Nos fazer próximos, nos colocarmos à disposição para sanar eventuais dúvidas, né? Para eles entenderem mesmo a nossa estrutura, como funciona. E qual que é a expectativa de vocês para esse plano? A expectativa positiva, né? A gente sabe que o produtor todo ano tem essa necessidade de investimento, suas máquinas vão às vezes se defasando, uma nova benfeitoria, capacidade de armazenamento e etc. Então a necessidade por parte do produtor sempre há. E a expectativa do Sicredi, assim como nós já somos pelo 3º ano consecutivo falando de BNDES, a instituição financeira do Brasil que mais repassa recurso BNDES, é continuar com esse trabalho, né, continuar com a proximidade, principalmente para os pequenos e médios produtores, né, um dado muito bacana que eu sempre gosto de trazer é que em muitos municípios do Brasil o Sicredi é a única instituição financeira inserida naquele município, né? Então a proximidade do Sicredi com o produtor sempre traz para ele as melhores condições. Então a nossa expectativa é bastante positiva, continuar levando e, se Deus quiser, pelo 4º ano consecutivo conseguir ser a instituição financeira que mais libera recurso BNDES. Só pegando o gancho, né? O Carlos falou um pouquinho agora sobre investimentos, mas nós temos toda a linha de custeio também, né? Custeio agrícola, custeio pecuário. E lá atrás, quando você perguntou das taxas, o Carlos acho que falou mais de investimentos, né? Perfeito. Então é legal a gente comentar, Carlos, Sim. as taxas de custeio para todos os públicos, então, familiar, médio e grande produtor. Para a agricultura familiar, a gente teve alterações nas taxas de custeio. Taxa de 2% e 3% que a gente tinha no ano safra passado se manteve, né? Então, quem trabalha com agricultura orgânica,
quer fazer um custeio, taxa de 2%. Para 3%, são diversas culturas, mas mais comum: arroz, feijão, banana, laranja, a linha de citros ali, né? Trigo, tomate, milho até R$20 mil no plano safra, né? Às vezes um milho para o gado ali, alguma coisa. Tivemos alteração nas demais culturas, que passou de 6% para 6,5%, e tivemos uma adição, né, de uma nova finalidade que não foi tão interessante para o Pronaf, que foi para 8% as culturas de soja, bovinocultura e algodão, que antes estavam inseridas no grupo de 6%. Né? Então a gente teve essa nova finalidade. Para o Pronamp, passa de 8% para 10% ao ano no seu custeio, e para o demais de 12% para 14%. E também tivemos, fora as taxas, algumas alterações em prazos. Né? Então o Pronaf, antes que conseguia fazer a liquidação do seu custeio até 90 dias após a colheita, passa, assim como o Pronamp e demais, poder liquidar apenas até 60 dias, né, após a colheita. Também tivemos uma redução do prazo máximo de custeio agrícola de 12 para 11 meses, e no custeio pecuário, recria e engorda, passa de 24 para 20 meses também, e o custeio manutenção de 12 para 10 meses. Então a gente teve taxas para cima e prazos um pouco para baixo. E vale comentar que mesmo tendo esses aumentos, ainda assim são condições muito interessantes para o produtor rural ali, para dar todo o apoio que ele necessita durante esse período. Então tem produto para todo tipo de produtor, para pequeno, médio, grande produtor, e o Sicredi está lá para dar esse suporte para ele. Estamos prontos ali para dar o suporte, assessoria e atender os nossos produtores. E para a gente finalizar essa conversa, qual dica que vocês dariam para os produtores rurais, nossos associados? Procurem as nossas agências, né? Procurem os nossos especialistas, os nossos gerentes de negócio. Se necessário, nos acionem também, entre em contato conosco, que nós estamos à disposição para apoiá-los ali em qualquer tipo de dúvida, em qualquer tipo de cenário, sempre com o foco em ajudar, em auxiliar e melhorar o desenvolvimento. E o suporte de investimento está lá para eles também. Sem dúvida nenhuma. E a dica que eu gostaria de deixar para os produtores aí, e é uma dica que vale ouro, assim, porque eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado agrícola também. Antes de entrar no Sicredi, eu atuei por muito tempo no mercado agrícola, mais especificamente em comercialização. Né? E em tempos de instabilidade, de incerteza, né, fica muito, muito, muito perigoso especular. Né? O produtor não gosta dessa palavra, mas quando ele está deixando de vender a soja dessa safra para vender na safra seguinte, no ano que vem, ele está especulando com a soja. Né? Mas está cada vez mais perigoso o produtor fazer isso. Né? E nós temos no Sicredi soluções financeiras muito seguras, né? Para que ele possa ali vender a soja dele, vender o milho dele, vender o gado, e naquele momento que ele não sabe o que fazer com o dinheiro, deixar esse recurso ali aplicado, e esse recurso vai estar rendendo ali uma excelente rentabilidade. Agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que são informações muito importantes e informações que esses nossos associados eles precisam, né? E a gente encerra essa pauta da COPE, mas a conversa não para por aqui não. Você pode comentar aqui embaixo para a gente continuar falando mais sobre o Plano Safra, e também nas nossas redes sociais. Todas são Sicredi Valor Sustentável. Lá você pode mandar direct pra gente, você responde nossos comentários. A gente está fazendo uma campanha bem bonita lá de Plano Safra, então interage com a gente está lá para conversar um pouquinho com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.